Queridos irmãos e irmãs, nós vamos ter a ministração da palavra do Senhor e você vai, com seu filho, sua filha aí, acompanhar juntos essa palavra. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto que nós usamos costumeiramente para a celebração da ceia do Senhor, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. E a partir desta meditação que teremos agora, nós vamos também, depois da exposição breve, meditarmos. Depois disso, nós vamos trabalhar no sacramento em si. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. E eu quero ler somente a primeira parte do verso 23. Aliás, vamos ler todos juntos? A primeira parte, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, a primeira parte. Leamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora só as crianças é que vão ler. Vamos lá? Porque eu recebi... Eu ouvi uma voz de criança lendo. Rapaz, vamos de novo, criançada? Vamos lá? Porque eu... Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos nessa hora, Pai, rogar ao Senhor que nos instrua, que fale ao nosso coração. E, Pai, em nome de Jesus, que seja a Tua palavra tocando em todos nós. Principalmente, ó Deus, em dias em que nós temos ouvido tantas coisas, mas temos retido tão pouco nos nossos corações. Ajuda-nos nessa hora, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos trazer à memória o nosso último fim de semana passado. Conferência missionária, que grande bênção que foi para a nossa igreja, não é verdade? Tenho certeza que se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos que participaram em algum dos momentos, a nossa resposta vai ser que, de fato, foi muito bom. E eu queria trazer algumas questões para a gente poder ver como nós trabalhamos de fato. A organização, o esforço do Conselho Missionário, os irmãos estão de parabéns. Do primeiro ao último instante, tudo correu bem. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pelos irmãos, pela sua visão, pelo coração dentro dessa programação. 23 anos fazendo esse tipo de atividade não é algo simples. Para muitos parece algo repetido, tranquilo, mas só quem sabe, quem está dentro, tem de fato o entendimento do que há no coração da igreja quando se trata de missões. Tivemos barracas ali fora. E contando, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado alguém pode me corrigir, nós tivemos 6 grupos participando ali com as suas comidas, servindo aos irmãos e ao mesmo tempo levantando recursos para a própria conferência, para o Conselho Missionário. Aqui dentro dos cultos nós também tivemos 6 ministérios atuando de forma litúrgica. Louvor dos jovens, os irmãos do Êxodo 4:11, contadores de história, coral da juventude, o coral Angel, 6 ao todo. Nós tivemos também, irmãos, atividades com as crianças todos os dias, departamento infantil trabalhando, os irmãos do Geração Futuro também, mais 2 grupos que se envolveram. E além disso, irmãos, nossa junta diaconal, tesouraria da igreja, zeladoria, a administração da igreja e os pastores, ao todo, irmãos, com um ministério visitando e nos servindo que não é membro da igreja, mas nós tivemos ao todo 19 ministérios envolvidos nessa conferência missionária. E aí vem uma questão que a gente precisa realmente enxergar. Que bênção que é poder ver a igreja envolvida e gente de diversos ministérios servindo com um propósito só: a edificação, o despertamento da igreja, o envolvimento da igreja.
Para que você tenha mais um dado, todos os envelopes com relação à oferta missionária de fé foram distribuídos, não ficou nenhum. E a gente então precisa providenciar mais. Mas a grande questão é se esses envelopes vão ser utilizados, né? Ou não vão ser esquecidos dentro de uma gaveta ou dentro da Bíblia, né? Às vezes a gente esquece tanta coisa dentro da Bíblia. Complicado. Irmãos, mas muitos se emocionaram e foram impactados com as pregações também, não é verdade? Quantos testemunhos você ouviu aqui que mexeu com você? Quanta coisa trabalhada que você saiu daqui impactado. E de novo, alguns irmãos conversando comigo, depois de cada pregação a gente tinha um pequeno feedback. Gente falando, cara, que palavra, como mexeu comigo, aquela situação que foi contada. Como Deus usa certas coisas inesperadas e tudo. E a gente foi vendo isso. Quantos testemunhos, alguns assustadores, como você vê, quem esteve no sábado, a presença de cristãos em lugares onde você imagina tudo, menos cristãos ali no meio. E assim, irmãos, a gente aprendeu sobre estar frutificando para a glória de Deus. E através do pastor Fábio Ribas, nós ouvimos frutificar dentro do deserto, no texto de Isaías 5 e 6. Frutificar mesmo em meio a contendas, quando ele trabalhou o texto de Paulo, já na sua segunda viagem missionária, e ali falando sobre a contenda que houve entre ele e Barnabé. E também frutificando, porque o tempo pleno chegou, porque nós somos filhos adotados e herdeiros do Senhor, no domingo à noite, trabalhando um texto de Gálatas, capítulo 4. Por que eu estou trazendo tudo isso ao meu coração e ao seu coração, irmãos? Porque existe uma dinâmica na vida da igreja, que é aquela de nós aprendermos, de fato, com as nossas lideranças e uns com os outros, mas nós não apenas absorvermos informações, mas delegarmos e transmitirmos aquilo que nós aprendemos com os nossos testemunhos, com a boa vivência, a exposição da palavra do Senhor e principalmente, irmãos, destrinchando os dias que nós temos vivido e como nós nos posicionamos diante dos nossos tempos. E é isso que o apóstolo Paulo faz nesse versículo que nós lemos, nesse pequeno trecho. Porque se você está com a sua Bíblia aberta, e eu queria te convidar a pegar e olhar para ela, você vai ver que Paulo, irmãos, diz para aqueles seus leitores, a igreja que ele plantou lá em Corinto, uma igreja que ele se envolveu durante 1 ano e meio, no primeiro momento em que esteve ali, pregando todo sábado dentro de uma escola, falando do amor de Deus, caminhando com aqueles novos convertidos, ensinando as coisas do Evangelho. Mas veja que interessante que quando Paulo vai depois, anos depois, escrever para aqueles irmãos, chega nesse aspecto da ceia, ele está trazendo uma repreensão àqueles irmãos, e ele não está tirando aquilo do que ele acha, do que ele pensa, de alguma informação que ele obteve na mídia, mas de gente que era de dentro da igreja, que informando ao apóstolo Paulo, fala para ele, olha, tem acontecido situações difíceis aqui. E aí ele começa então a ministrar àqueles irmãos. No verso 17, se você está com a sua Bíblia aberta, ele vai dizer assim, queridos, não dá para elogiar vocês, não dá para louvar vocês, porque tem acontecido situações complicadas aí que precisam ser tratadas. E por que ele vai dizer isso? No verso 23, então, ele começa a dizer, olha, eu recebi do Senhor, eu recebi de Deus, eu recebi do Senhor Jesus aquilo que eu estou passando para vocês, aquilo que eu estou entregando para vocês. E aqui, querido irmão, de uma forma um pouco mais objetiva, gostaria de trazer para vocês algumas questões que eu aprendo nesse momento aqui, desse texto, Paulo escrevendo àqueles irmãos. Paulo não apenas recebeu do Senhor a instrução sobre a ceia. Ele não diz para aqueles irmãos alguma coisa do tipo, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso, e pronto. Ao contrário, irmãos, ele recebe a instrução da ceia, mas ele recebe tudo quanto envolve aquela questão que eles estavam tendo dificuldades. Tudo o que ele compartilhava, o que ele ensinava, o que ele vivenciava no seu ministério, ele havia recebido do Senhor.
Mas aqui eu quero trazer para você que Paulo não foi alguém que foi ensinado por Cristo Jesus de uma forma que nós levamos mais para um misticismo, pensando que Paulo teve apenas revelações, visões, alguma coisa assim. Mas observe comigo alguns textos que vão mostrar que Paulo era ensinado por Cristo, mas também através dos membros da igreja de Cristo. Pega a sua Bíblia aí, vamos para Atos capítulo 9, o texto que narra a conversão de Saulo. Você vai ver que Deus fala com Paulo, Jesus ministra a Paulo aquele momento em que ele é derrubado, fica cego. Mas olha, Atos capítulo 9, verso 17, que Deus usa um servo dele, Ananias, para se colocar entre ele, Deus, e ele, Paulo, para ali ministrar àquele irmão as suas primeiras palavras que ele vai receber como um novo convertido, um crente no Senhor. Atos 9, de 17 a 19, nós lemos assim: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, ou seja, sem nada intervindo naquele instante, lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui vai de lambuja, irmãos. Paulo se levanta e é batizado. Quantas pessoas às vezes afirmam que o único batismo que vale é quando você passa sobre as águas. Aqui está um texto para você ver se Paulo naquela hora foi levado a um rio ou se imediatamente, naquele instante, ele recebeu água aspergida sobre a sua cabeça. Fecha parênteses. Querido irmão, o apóstolo nos mostra que a primeira questão que ele observa, irmã, é que Deus usa os seus discípulos, Deus usa a igreja, Deus usa um irmão que estava até mesmo temerário sobre o que iria acontecer. Ananias estava receoso porque conhecia a fama daquele homem, era um matador, era alguém que era perigoso, mas Deus diz: vai, ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. E assim, irmãos, o que acontece? Ananias vai e Deus usa aquele homem para orar por Paulo, impor-lhe as mãos, colocar uma palavra de bênção. Logo depois, alguns discípulos são aqueles que recebem Paulo, e aí ele passa alguns dias com aqueles irmãos recebendo as primeiras palavras com relação ao Evangelho. Se você tem boa memória, nós falamos há 2 semanas atrás sobre Paulo antes de ser convertido. Conhecia a Bíblia, era um mestre da lei, um fariseu, alguém que tinha noção muito grande do que eram as Escrituras do Antigo Testamento. Mas aqui, diante dos discípulos, ele se humilha e aprende da palavra de Deus. Mas não é só aqui, irmãos. Vamos para Gálatas, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia lá comigo. Você, pai, depois pode repassar com seus filhos a respeito do que está sendo ministrado aqui. Alguém que recebe do Senhor e entrega do Senhor para as outras pessoas. Irmãos, Gálatas, capítulo 1, você vai ver que os anos vão se passando e Paulo continuou recebendo do Senhor. Olhe para Gálatas capítulo 1, a partir do verso 10, ele diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agora, veja o verso 12. Porque eu não recebi o evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui Paulo vai estar novamente trazendo a questão de que ele recebeu do Senhor, recebeu o evangelho como revelação do Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, que Jesus usou a revelação através de seus filhos para Paulo. Se você observar, ele no verso 17 vai dizer assim: eu não subi a Jerusalém
para os que antes já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorre um período de tempo nisso, verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, Cefas, e permaneci com ele 15 dias, novamente, Paulo sendo ministrado, mas também testemunhando do que Deus havia feito com ele. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Primeiro verso do capítulo 2, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Queridos irmãos, o que nós vemos aqui é um histórico bem rápido, mas que mostra o ministério de alguém que até hoje marca as nossas vidas, a nossa caminhada. Até hoje nós estudamos, lemos e relemos a epístola de Paulo aos Romanos, riquíssima teologicamente. Vemos as outras cartas que expõem e nos ajudam a entender o Evangelho com mais profundidade. Mas o que nós estamos vendo, que é o que eu quero ressaltar nessa manhã, queridos irmãos, é que isso não foi da noite para o dia, num estalar de dedos, mas isso é um processo que Deus desenvolve na vida de Paulo. E aí, irmãos, a gente vai voltar lá para o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Volte para lá comigo que eu quero mostrar algumas coisas para você. Paulo, na sua caminhada, irmãos, quando ele diz o que eu recebi do Senhor, eu também entrego a vocês. Paulo vai mostrar, irmãos, que ele recebe algumas coisas de uma forma muito característica que deve marcar as nossas vidas. Quero mostrar para você, então, que Paulo, quando recebe algo do Senhor, ele recebe um ensino genuíno. E isso está aí nos versos 23 a 25 do texto que nós usamos para celebrar a ceia do Senhor. Paulo, quando mostra o que vai acontecer naquela noite em que Jesus foi traído, ele diz assim, olha, o Senhor, ele não foi traído de uma maneira qualquer, mas antes disso, ele ministrou aos seus servos. Mesmo em meio à traição, mesmo em meio à dificuldade, ele deu graças, ele parte o pão e ele demonstra o significado desse pão e desse cálice. Paulo mostra, queridos irmãos, que ele conhecia bem o Evangelho, os passos de Jesus, as palavras de Jesus. Paulo mostra que sabia repassar aquilo ali e que ele não estava tirando de uma questão assim, olha, eu vi alguma coisa num livro, alguma coisa num determinado lugar e eu estou passando isso para vocês. Não, Paulo está dizendo, olha, naquela noite foi exatamente dessa maneira que aconteceu. E isso para nós, irmãos, às vezes passa despercebido porque nós estamos lendo um texto 2000 anos depois e nós achamos que isso é uma sequência simples, apenas uma narrativa, que é uma palavra mais famosa desses nossos dias, mas não é. Paulo está ensinando para aquela igreja que as coisas dentro do período da ceia são muito severas, porque eles estão revivendo aquilo que Jesus viveu na noite em que ele foi traído. Paulo fornecia um ensino genuíno da palavra de Deus. Mais ainda, queridos irmãos, Paulo mostra que ele tem entendimento dos símbolos, dos sinais que permeiam a ceia do Senhor. E isso está aí nos versos 26 e 27 do seu texto. Paulo vai mostrar, irmãos, a ceia, e aí se você está lendo os versículos aí, ele vai mostrar que a ceia é uma proclamação da morte de Jesus. A ceia é um sinal, um símbolo para aqueles que creem, sinal de que eles são aqueles que estão em Cristo, injetados, inseridos na árvore. É um sinal e um selo de que eles pertencem a Cristo, são marcados pelo sangue do Senhor. E que mais ainda, irmãos, Jesus, na sua morte expiatória, substituiu cada um dos seus santos, morrendo no seu lugar. Paulo vai mostrando, irmãos, que ele tinha entendimento claro daquilo ali, porque ele está dizendo aí no verso
de número 26, vocês estão anunciando quando vocês celebram esse sacramento. Há uma proclamação, há um anúncio. Não é um rito, não é uma coisa repetitiva, não é alguma coisa supersticiosa. Muita gente pensa que comendo do cálice alguma coisa sobrenatural vai acontecer imediatamente. Mas é exatamente nessa hora a aplicação daquilo que cremos de fato, daquilo que está na nossa mente, com entendimento, com racionalidade, mas com vivência. Jesus é o meu Senhor, eu entendo isso de fato. Mas Paulo, irmãos, num terceiro momento, dos versos 28 a 32, ele não apenas mostra um ensino genuíno, um entendimento dos símbolos, mas ele faz uma aplicação dessas doutrinas para com aqueles irmãos. E aí, irmãos, nesses versos 28 a 32, ele vai dizer assim: você entendeu o que eu falei acima? Então examine-se a si mesmo. Coloque a sua vida de fato diante da palavra que você está ouvindo. Tem sido assim com vocês? E se você se examinou, se você entendeu que precisa de perdão do Senhor, esteve orando, você reconheceu quem você é, coma, aposse-se daquilo que está sendo oferecido. Não rejeite o perdão, não rejeite a oportunidade de novamente estar em intimidade, em comunhão com Deus. Ele diz de novo: discirna o que está acontecendo. Tenha discernimento das coisas, não faça essas coisas de maneira rotineira. E aí ele vai continuar dizendo: se você faz isso, se você tem entendimento, você vai ser abençoado. Mas faça o contraste também. Eis a razão porque há tanta gente dormindo no meio de vocês. Eis a razão porque há tanta gente com a sua alma enferma no meio de vocês. Eis a razão porque nós somos trabalhados, disciplinados por Deus quando nos submetemos à sua vontade. Verso 32. Paulo não está, irmãos, escrevendo uma carta no sentido de ser aquele pastor simpaticão que quer a simpatia apenas dos coríntios, mas ele está mostrando para aqueles irmãos: olha, vocês não têm feito bem, mas se vocês querem fazer o bem, é assim que as coisas vão caminhando. Eu recebi do Senhor, e é isso que eu estou passando para vocês. Sabe, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque Paulo recebeu o ensino genuíno, o entendimento dos símbolos, a aplicação das doutrinas, mas Paulo não guardou aquilo para ele entregou aquilo para os irmãos. Paulo não se intimidou diante das contingências. Eles estão lá em Corinto. Será que vale a pena eu me envolver, mexer com isso? Ele não se intimidou, queridos irmãos, da questão de como será que eles vão interpretar meu texto. Porque nos nossos dias a gente lê alguma coisa, ouve uma canção e isso passa a pertencer a quem lê. E daí a quantidade de cancelamento dos nossos dias, porque alguém quer dizer alguma coisa, mas o outro que está do outro lado, da outra ponta, o interlocutor, ele entende de outra maneira. E quanta gente não vai para a mídia para ter que se reexplicar e falar de novo e tal. Paulo não se agarra na questão de como eles vão receber, se eles vão entender ou não, se eles vão me aceitar bem ou não, se eles vão de repente ficar de cara virada, esse Paulo é muito duro. Não, ele vai e entrega para aqueles irmãos. Paulo não se intimida, irmãos, diante das incredulidades. Porque ele já tendo experiência de às vezes estar falando numa praça pública em Atenas e é rejeitado, Paulo não se importa depois em escrever e, bom, se eles não aceitarem essa palavra, pelo menos eu tenho feito de fato o meu ministério caminhar. E aqui, queridos irmãos, o que a gente vê aqui hoje, 2000 anos depois, nós estamos lendo um texto de Paulo, e vamos celebrar os sacramentos daqui a pouco. Mas eu queria voltar à questão da nossa conferência missionária e trazer para dentro desse texto. Quantos de nós, irmãos, não ficamos maravilhados com os testemunhos que nós ouvimos?
Quando nós ouvimos o pastor Fábio falando da sua experiência entre os indígenas, com a sua esposa, muitos ficaram assim, poxa, que coisa linda. Mas eu queria te perguntar, será que nós vamos ficar apenas no maravilhados? Ou de fato nós vamos entender que para que aquilo acontecesse, aquele pastor teve que obedecer à voz de Deus, receber do Senhor aquele chamado e ir para onde Deus queria que ele fosse. Tudo de maravilhoso que nós ouvimos, irmãos, só aconteceu porque as pessoas se dispuseram a fazer, obedecendo à voz de Deus e mergulhando nos caminhos do Senhor. Nós, às vezes, irmãos, ficamos maravilhados com a questão, por exemplo, da adoção, que ele contou aqui. Mas aquilo foi Deus agindo e propiciando aquela questão. Será que aquele Deus que agiu lá naquela adoção, ou o Deus que derrubou Paulo no seu caminho para Damasco, não é o Deus que hoje pode ministrar na minha vida e na sua vida? E nos propiciar experiências maravilhosas também, irmãos, para que nós, recebendo do Senhor, possamos entregar para outras pessoas um evangelho mais próximo, mais audível, mais que a gente pode dizer, olha, aconteceu comigo na minha vida. Será, meus irmãos, que nós entendemos que tudo que nós ouvimos aqui no fim de semana passado foi providência do Senhor, foi bênção de Deus, mas foi também pela questão da responsabilidade humana, porque aqueles irmãos que vivenciaram aquilo tudo que nos contaram, eles obedeceram à voz de Deus, dizendo, eu vou, Senhor. E aí eu quero encerrar essa palavra, irmãos, trazendo para nós que nenhum deles sabia o que viria pela frente. Nenhum deles leu o final da história deles. Mas eles foram. E eu queria encerrar essa palavra nessa manhã te perguntando, querido irmão. Nós ouvimos aqui cerca de 19 grupos envolvidos com essa conferência. Onde você estava? Será que isso não pode ser aumentado para 21, 25, 30? Será, meu irmão, minha irmã, que é só o ano que vem que nós vamos de novo nos dispor? Ou será que nesse tempo, diante daquilo que a gente viu que Deus faz, que Deus é o Deus dos dias de Paulo, mas é o Deus dos dias de hoje também, nós vamos dizer, Senhor, estou aqui, usa-me conforme o Senhor desejar. Será que nós vamos também, irmãos, ter autoridade para dizer, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei? Deus me tirou de um banco no canto da igreja e começou a usar para um ministério, para transformar outras vidas, para testemunhar do Evangelho, para fazer a diferença na minha casa, no meu trabalho, para fazer a diferença na vida de tanta gente que eu não sei nem aonde estão. Mas é Deus quem me levou. E é Deus quem vai fazendo isso na minha vida. Eu queria te convidar, meu irmão, diante dessa frase, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu gostaria que você pensasse, e nós? O que nós temos recebido, nós também vamos entregar para outros? Queria te convidar a orar nessa hora, se preparando para a ceia do Senhor.